Bom, então vamos lá começar do começo. Eu vou começar dando uma boa noite para todo mundo, né? É uma aula aberta, então não é só uma exposição. Então, na medida que vocês quiserem participar, por favor, participem, né? Eu vou fazer esse despertar da consciência, é um ciclo, né? Eu vou fazer, daqui a 2 semanas, eu vou fazer a continuação desse, depois eu vou dar um intervalo, vou inserir outros temas, porque um dos objetivos que eu tenho é que as pessoas trabalhem isso, né? É que as pessoas façam uso disso, né? Eu preciso conhecer a astrologia? Ajuda, tá? Ajuda, mas não é fundamental que eu conheça a fundo, por exemplo, a astrologia, né? Para contar uma historinha para vocês, em 88, eu estive com o Robert Ambelen. O navio teve um problema em Nantes e nós ficamos. A previsão de estadia em Nantes era de 4 meses, né? Eu não falo francês, uma série de razões. O francês é um idioma que eu não. Eu aprendo fácil praticamente qualquer idioma, né? Mas francês eu tenho trava, né? Por uma questão de experiências que eu vivi em outras vidas. E o Robert Ambelen e eu, a gente se comunicava, ele fala um alemão muito bom, o meu alemão é razoável, e o meu inglês, naquela época, 88, era perfeito. Hoje não está tão bom. Hoje eu leio muito bem, falar não falo assim, tem mais a mesma fluência que eu tinha anteriormente. E eu fui para fazer um curso de astrologia mundial com ele. Eu já tinha o livro, o Retorno de Alexandria, e ele, nesse livro, ele falava do segundo volume, que acabou não sendo publicado em português, que é o Retorno a Samarcanda, que eu também desisti de procurar, que seria a segunda parte, onde ele trata da astrologia mundial pela perspectiva, principalmente, de Ptolomeu. Então, ele antecede Rafael, que faz uma releitura de Ptolomeu. Lá para Santos, ele me pegou pelo braço e chegou, Henrique, eu tenho que te passar algumas coisas. Em 88, só para vocês terem uma ideia, eu ainda não tinha sequer entrado para a Ordem Rosa Cruz. Buscador eu sempre fui, eu acho que talvez desde os meus 19, 20 anos, mas sempre outsider. Assim como eu sou com a astrologia, que eu sou outsider, eu sempre fui com a minha busca espiritual. Eu entrei para a Ordem Rosa Cruz em 89, para vocês terem uma ideia, quer dizer, no ano seguinte. E isso foi verão de 88, esse período com o Robert Ambelen. E me passou uma série de informações que ele disse para mim o seguinte: vai chegar uma ocasião que você vai ter de retransmitir isso para um grupo. Você você vai entrar em contato com esse grupo, vai entrar em contato com você uma pessoa que vai lhe fazer essa e aquela pergunta, vai ser uma espécie de uma entrevista, e o seu papel vai ser transmitir isso oralmente para esse grupo. Eu não pude fazer anotação nenhuma, né? Eu tenho uma memória visual fantástica, em cima de um diagrama, em cima de que for, eu memorizo fácil, e uma capacidade de associação extremamente grande. Então, essa soma de memória mais associação me permitiu, para mim não era complicado, eu já tinha um bom domínio da astrologia e da cabala, que é o que ele estava me passando, e o tarô eu tinha noções, o tarô eu não tinha noção, o tarô eu vim aprender muito mais tarde, o tarô entrou na minha vida em 96, para vocês terem uma ideia, perdão, 94, e então, tudo aquilo foi memorizado, né? Veja, 1988, em 2002, eu concluo o matinismo aqui em São Paulo, as etapas que eu tinha que passar.
E para mim, eu fui buscar algo mais, porque o martinismo, a organização que eu estava fazendo parte aqui em São Paulo, ela ia até um determinado ponto e eu queria um plus. E eu pesquisando daqui e dali, eu me deparei com uma outra organização, essa eu vou falar o nome, a OMS, Ordem Martinista e Sinárquica, e eu entrei em contato. Um montão de tempo depois, eu tive retorno. Desse retorno foi marcada uma entrevista. O cara me fez, a entrevista foi inclusive aqui, para quem conhece São Paulo, foi sentado no vão do MASP, coisa bem da antiga mesmo. A maneira da gente se identificar, eu estaria portando uma rosa branca no meu bolso e ele estaria portando uma rosa vermelha no bolso. Né? Essa seria a nossa identificação. A gente se identificou e passou mais um tempo grande. Aí eu entrei na tal da OMS. Fui iniciado, passei pelas coisas lá, fiquei com eles até 2008, um período bom. E foi para eles que eu passei, então, toda essa informação que o Robert Ambelin tinha me passado verbalmente. É lógico que eu, voltando para o navio, eu ia fazendo as anotações, os diagramas, pelo menos para não me perder. Só que passou-se o tempo e, lógico, a gente vai, no caminho espiritual, a gente vai, e mesmo na própria astrologia, a gente vai estudando, vai caindo ficha. Espera aí, deixa eu só dar uma rapidinha. Entra pelo link do e-mail, tá todo mundo na sala, tá? Fica tranquilo. O que aconteceu com essa informação? Eu saí de lá e ficou por isso mesmo. E eu tenho as minhas anotações, tenho os meus estudos, mais fichas foram caindo, aquilo foi aprofundando. É preciso lembrar que eu tenho também um ciclo de iniciações no âmbito do Sodalite Series, né, que é do William Gray, cujo representante é o R.J. Stewart. Eu fiz as iniciações com ele em Belo Horizonte, em 3 ocasiões, são 3 iniciações. Isso por conta principalmente do trabalho do tarô e da cabala e dos clifotes. Né? Esse foi o trabalho que eu fiz com eles. E o estudo disso continuou. E depois eu deixei de lado, porque eu achei que não tinha mais nada a acrescentar. Aí nós vamos para 2014. 2014, o povo lá em cima começou a me cobrar. Henrique, você precisa passar isso adiante. Em 2014, a OMS estava fechada. Em 2014, não tinha mais ninguém da OMS atuando. Eu entrei em contato com o mestre da época, e ele falou que a OMS, pela falta de membros, precisou fechar, e que a outra ordem que estava acima deles tombaram as colunas, significa não estava nem autorizado a abrir. E aquilo ficou me coçando. E é exatamente esse saber mastigado, vamos assim dizer, digerido e simplificado que eu vou passar para vocês. Então, o original é do Robert Ambelin. A base é toda do Robert Ambelin. A sacação é do Robert Ambelin, onde ele começa dizendo, Henrique, no século III, antes da Era Comum, a cabala e a astrologia eram uma única coisa. Ele começa aí. A cabala é a vertente mística da astrologia. E a astrologia é a vertente mundana, rotineira, do cotidiano da cabala. Eu, na época, não tinha tanto conhecimento de cabala, ainda não tinha sequer lido o Sefer Yetzirah direito. Né? O Zohar eu não tinha nem noção, mas aquilo foi registrado. E eu, como sou amigo da síntese,
e tem essa capacidade de fazer essas analogias, esses comparativos, é uma coisa que eu amo, coisa de gêmeos. Gêmeos compara Lé com Cré e faz e acha alguma coisa. E aí eu comecei a chegar a conclusões disso bem mais tarde, né? Passei do jeito que me disseram para passar lá no MS, né? Mais algumas outras instruções que eu não vou poder passar aqui, inclusive porque não fazem parte sequer do tema, né? E qual que era a proposta? Veja, em 1988, o Robert Amberlin já se preocupava com este momento que nós estamos experimentando, né? Onde a única alternativa que a gente tem, em termos de progresso individual, progresso. Veja, eu não vou nem falar da humanidade, porque a humanidade só vai se elevar a partir de que cada um dos indivíduos se eleve também. Então, eu vou focar no indivíduo. A partir. Veja, a mente já evoluiu o que tinha que evoluir. Nós estamos, inclusive, delegando a função pensar para a máquina. O que nos resta? Se eu for pensar que nem Yuval Harari, ou a gente vira escravo da máquina, ou a gente se eleva acima da máquina. E o degrau seguinte que nós temos é exatamente a consciência. Né? Não se falava em 88, não se falava não se tinha nem celular em 88, para vocês terem uma ideia. Né? Então nós não estávamos sequer nessa. 88 era o tempo do videocassete, para quem se lembra. Tá? Para quem é um pouco mais antigo. Tem o pessoal novo que está aí, mas o pessoal mais antigo lembra que era o tempo do videocassete, do VCR. Né? Então aí a gente tem uma referência de tempo. Então, o que eu vou passar nesses ciclos, né, é para vocês partirem, terem referências a partir do mapa de vocês. Quem fez mapa comigo tem as informações que eu passei como ponto de partida. Quem não fez, não tem problema. Né? Pode buscar referências no astro.com, que eu considero um site confiável, ou em outro da confiança de vocês. Pode entrar em contato comigo se quiser. Tá? Eu sou uma pessoa acessível, sou uma pessoa até muito fácil, para quem não tem meus contatos na internet, é a coisa mais fácil do mundo me achar. Estou no Insta, estou no Face, o meu número do WhatsApp está no meu site, enfim. Né? Para a gente trocar uma figurinha, mas eu já vou avisando. Tá? Não tem como eu levar pela mão, porque esse trabalho que está sendo proposto para cada um, ele é individual e cada um tem de fazer. Tá? E vamos olhar de hoje para 20 anos. É a única alternativa, é a única opção que a gente tem diante de nós. Né? Isso é a resposta para a gente estar acabando com o nosso planeta, para a economia, para a cultura. Eu não vou falar de política que não cabe, né? Mas para todas as situações que nós estamos experimentando. Tudo que a Terra está passando, ela está passando exatamente por conta dessa transição necessária, que é exatamente o despertar da consciência. E hoje nós vamos começar falando desse caminho, e é caminho, literalmente, existente entre o ascendente e a Lua. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão? Professor, só uma dúvida. Dúvidas em geral, no decorrer da palestra ou só ao final? Não, pode enfiar as perguntas. Beleza, só Tá? isso mesmo. Não me deixa falando sozinho, Kaique. Kaique, Rafael também, que costuma, que gosta de fazer perguntas. Por favor, não me deixe falar sozinho. Eliana, eu sei que você também gosta de perguntar, então pergunta, tá? Gosto, eu também gosto. Fica tranquilo, já peguei meu mapa aqui, ó. Ótimo, então vamos lá. Já Tá? tô com ele na mão aqui, ó. Então vamos começar. Vamos começar para a gente falar a mesma linguagem. Né? Se vocês forem na internet, vocês vão encontrar essa representação exatamente o oposto. Eu estou botando o corpo, a alma em torno e o espírito por fora. Na internet está ao contrário. Na internet está o espírito lá no centrinho. Né? Então, onde eu quero estar chegando? Quando eu digo que a consciência é a sede do espírito,
ela não é um pontinho pequenininho, não. É a primeira coisa que eu quero que vocês acabem com esse pensamento, porque eu vou estar falando de consciência, é acabar com esse conceito de que a consciência é um pontinho que fica num determinado lugar, fica lá na pineal. Acaba com esse conceito. A consciência reside na periferia. Ô, Henrique, Oi. aliás, os físicos de mecânica quântica da década de 40, eles já falaram com todas as letras claramente que a consciência é uma entidade não local. É Então, para mim, exatamente isso. o Obrigado, espírito está aí Ricardo. na periferia é mais que isso. Ele nem está aí. Ele está conectado e é só isso. A gente não está aqui. Não, ele está conectado e nós não estamos conectados a eles. É. Tá? O Então vamos Steiner lá. fala Nessa muito disso. sequência, essa sequência que eu gostaria, é um diagrama extremamente simples, ele é bem mais complexo do que isso, mas esse diagrama simples, ele é suficiente para tudo aquilo que nós vamos desenvolver. Tá? Pensando nesses três, vamos chamar assim, aspectos, porque não são corpos, nesses três aspectos do ser humano. Tá? Então nós temos um corpo, um envoltório, que é a alma que dá forma ao corpo, vamos pensar dessa forma, tá? E o espírito que está na periferia disso tudo. Tá? O que é importante a gente entender? Que o corpo não dialoga com o espírito, porque são frequências vibratórias muito diferentes. Tá? Quem faz esse diálogo é a alma. Tudo bem? Como é que é feito esse diálogo do corpo com a alma? Através dos 5 sentidos. Então, uma pessoa normal, ela dialoga com os 5 sentidos e registra essas informações, né? Vamos simplificar isso, na memória. Essa memória, ela se torna depois imagética, tá? E, sequencialmente, tá? Ela dialoga com o espírito na medida que o espírito solicita essas informações. De cima para baixo. O espírito dialoga com a alma através principalmente de imagens que façam sentido para aquela memória, através, pode ser das intuições, dos insights, dos sonhos, místicos ou não, e dos eventuais eventos proféticos que podem acontecer com qualquer um. Mas corpo e espírito não dialogam diretamente entre si. Vamos pensar que tudo no universo é estritamente hierarquizado. A gente só fala com o seguinte, a gente não fala com quem vem depois. Então não dá para eu pular e falar com o presidente sem antes falar com o meu chefe direto, para depois falar com o chefe do chefe, com o chefe do chefe do chefe. Eu tenho que seguir a ordem. Tá? E eu só consigo falar com o seguinte. Tá? Fazendo uma comparação, que tem gente que já está careca de me ouvir falar, a alma faz o papel do Windows. O corpo é o teu aplicativo e o espírito é o processador. A gente não consegue falar com o processador. Só o pessoal de TI, como eu tenho um aqui que é. Tá? Agora, por isso que tem a alma no meio. A gente usa o Word porque tem um Windows. Ou um Windows, se vocês me desculpam, mas tudo bem. Tá? Beleza? Então, o indivíduo é esse. Vamos em frente. Como é que é isso no mapa astrológico? Para a gente entender isso. Tá? É mega simples e mega simplificado. O corpo é representado pelo ascendente. Esse é o mapa do Tolkien, que eu vou usar de referência para a gente estudar. A alma é representada pela Lua.
E o espírito, observa o desenho do espírito, é o Sol. Ele é um ponto com um círculo representando a periferia. Olha como é que os símbolos falam com a gente. Esses símbolos são muito antigos. Então, por que vai aparecer na internet? Eu fiz uma pesquisa hoje, por isso que eu fiz o diagrama. Eu não encontrei um diagrama na internet, no Google, que tivesse essa ordem correta dessas três composições do corpo humano. Do ser humano, do indivíduo. Tá? E a Lua, ela já tem esse desenho do envoltório. O André me perguntou semana anterior, sobre a parte da fortuna, que é este símbolo aqui, ó. Deixa eu botar aqui, deixa eu aproveitar até para... Sobre este símbolo aqui, eu vou aproveitar. Por que eu vou comentar isso? Tá? Parte da fortuna é uma bolinha com X. A Terra é uma bolinha com uma cruz. Vou falar pela primeira vez. A parte da fortuna é uma bolinha com X. Onde é que está o ponteiro? A Terra é uma bolinha com uma cruz. Nós temos 4 estações, 4 pontos cardeais. E o que vocês forem procurar de 4, vocês vão encontrar. 4 fases da Lua. Tá? São as 4 grandes celebrações do ano. Que, lógico, estão associados com as estações do ano. Então, o ascendente, por muito tempo, porque ele representa essa relação. Né? O que é o ascendente? Tecnicamente, o ascendente, ele é, olhando de onde eu estiver, na direção do horizonte leste, não necessariamente na direção leste, é o lado leste do horizonte, aquela porção do zodíaco que intercepta o horizonte, ou o horizonte interceptando aquela porção do zodíaco. Né? Então, ele é uma relação terra-céu. Razão pela qual ele, por muito tempo, em algumas publicações anteriores da Segunda Guerra, veja, não estou indo nem tão longe. Alan Léo, por exemplo, era um autor que frequentemente ele registrava. Ele fazia uma seta, é interessante, a seta desenhada ao contrário do que normalmente se desenha hoje, porque ela partia da esquerda para a direita, então a ponta da seta estava à direita na direção do descendente, porque é a direção do influxo do espírito e da alma, e aqui na bolinha ele fazia uma cruz. Você vai encontrar isso também em algumas publicações do início da Idade Média, quando os mapas, o mapa bolinha deixou de ser mapa quadrado. Então, corpo de novo. O ascendente, a gente sabe que ele representa o quê? A identidade, aquilo com que você se identifica, é muito importante a gente lembrar disso. Ele representa o como os outros te veem, e nesse momento nosso da evolução, os outros veem o nosso corpo. Os clarividentes conseguem enxergar mais coisa, mas estou pensando nas pessoas comuns. Mas, basicamente, eles enxergam o nosso corpo físico, que é exatamente o que o ascendente representa. Então, se você quiser saber da vitalidade geral do nativo, quiser saber como é que então, uma síntese da questão de saúde, né, você vai estabelecer uma associação entre esses 3 elementos, mas que se expressam, que se manifestam através do corpo. Se você vai pegar ou não vai pegar o Covid, é contágio, né? O contágio se dá através do corpo. Então, de novo, o ascendente. Mas tem um truque aqui do ascendente, que as pessoas talvez não pensaram. Você faz PNL,
você vai fazer qualquer outra dessas coisas que diz respeito à metalinguagem, eles te dizem, você só vai correr atrás daquilo com que você se identificar. Então, se você se identifica de fato com um carro azul, um estofado vermelho, tem todos os passos seguintes, que é da visualização, beleza, papapá, joga para o alto. Eu não vou discutir esse aspecto porque está aí explicado. Mas o primeiro passo é você se identificar com aquilo que você quer. Quando você se identifica com alguém, a relação começa sempre no ascendente. Então, ascendente é o primeiro passo a partir da identificação com algo, alguém, alguma coisa. Se você quer mudar a sua vida, você quer mudar de residência, você quer mudar algum padrão, coisa simples. Enquanto você não estiver identificado, você não tem força de vontade, não tem pique, não tem... E a chance de você ser bem-sucedido depende de outros fatores. Mas se você estiver identificado, a chance de você falhar é mínima. Então, o primeiro passo é a identificação. Quando você quer um determinado emprego, quando você busca uma determinada oportunidade, ou quando você ingressa numa organização iniciática. A gente, quando ingressa numa organização iniciática, tem uma lâmina que eu vou falar dela mais adiante. Você sabe o começo, você vê a cara, quer dizer, de novo, o ascendente, mas só o processo é que vai lhe ensinar o que você vai passar lá dentro. Quando você ingressa numa organização, é porque você se identificou com aquela organização. Seja ela uma maçonaria, uma Ordem Rosa Cruz, uma eubiose, ou mesmo os centros espíritas. Eles não são iguais entre si. Você vai num centro, você se identificou com uma pessoa lá dentro, ou com o trabalho que é realizado lá. O primeiro passo em qualquer movimento, vamos pensar assim, ele é sempre o ascendente. Os antigos, e isso a gente pode considerar até o meio da Idade Média, consideravam o ascendente o ponto do mapa mais importante de todos. Veja, o signo solar, todo mundo sabe, a pergunta seguinte que é feita, qual que é o teu ascendente? Como se a outra pessoa do outro lado soubesse o que é isso. Fica só na base da curiosidade. O Tolkien responderia, meu ascendente é touro. E ele provavelmente não saberia sequer o que é. Tá? Porque ele não tinha bagagem de astrologia. A bagagem mística dele provavelmente era de outra fonte. Tá? Porque ele tinha bagagem mística, isso não vou discutir. Basta ler Senhor dos Anéis, basta ler Silmarillion. Tá? Mas o primeiro passo é o corpo. O primeiro passo é a identificação. Tá? Então não é apenas a sua identidade. É aquilo com que você se identifica no ambiente exterior. Que aí você completa a relação, né? Porque não diz que aqui é o eu. O eu é mais do que isso. Tá? O eu, propriamente dito, é mais do que o ascendente. Mas é um aspecto importante. O ascendente é um aspecto importante do eu. E do mesmo jeito que o descendente é o outro. Mas começa onde? Qual que é a tua referência? É sempre de você para os outros. De você para o meio exterior. Você é o centro da sua vida. E é esse eu representado pelo ascendente. Então, se você quer melhorar de vida, não adianta você não ter uma meta. Você precisa saber onde é que você quer chegar. Número 1, isso é óbvio. Tá? Mas você precisa estar identificada com aquilo aonde você quer chegar. Mesmo que você não tenha uma noção precisa de como é lá, vamos dizer assim. Tá? A gente faz isso quando a gente viaja, às vezes, para um lugar que a gente nunca foi. A gente vai, de repente,
Vamos lá, um lugar que, de repente, eu nunca fui para Bangkok. Tá? Se eu tivesse vontade de realmente conhecer Bangkok, né, é simples. Eu sei o processo, eu sei como eu faço para chegar lá. Vou no aeroporto, não preciso nem ir no aeroporto, faço tudo pela internet agora, pego os voos até lá, nunca fui lá. Mas eu preciso estar identificado com Bangkok para eu me dar o trabalho de sair do meu conforto e ir para Bangkok. Tá? É essa a ideia. Tá? Eu preciso querer ir, para colocar de uma forma mais simples. Se eu não quiser, eu não estou identificado. Se eu não estou identificado, eu não quero. É correspondência bionívoca. Tá? Por isso, a importância do ascendente. Como é que o mapa astrológico pode ser representado dentro desse esquema que eu estou querendo construir? Né? O corpo é exatamente esse meinho. Essas são as esferas de Ptolomeu. Esse diagrama é um diagrama que a gente pode dizer quase que mágico, porque ele sozinho já é um GPS, ele sozinho já é um mapa da mina. Tá? Hoje a gente está habituado com o Waze, né? A gente escreve lá onde é que a gente quer chegar e delega para o Waze fazer o caminho. Aí você e mais 500 vão fazer o mesmo trajeto, vai congestionar o caminho. É a coisa mais engraçada. A minha esposa pega o Waze, né? Ela não vai de um lugar para o outro sem o Waze, né? Aí você não pensa em trajeto, aí você segue o tal do Waze e você vai vendo todos os carrinhos virando. Você já viu que você foi num lugar estranho, vão todos os carrinhos em fila, tudo virando nas mesmas ruas estranhas. Uber, né? Para quem pega Uber é a mesma coisa, né? Vai todo mundo em fila ali, né? Aí você já sabe que está todo mundo seguindo o tal do Waze, tá? Não vou dizer para não usar, né? Mas os trajetos que eu sei, ou que eu sei mais ou menos onde é que é, né? Ou que eu memorizei aqui no Google Maps onde é que fica, né? Eu não vou pegar o Waze, é uma coisa para me distrair. Eu preciso fazer exatamente o contrário. Eu preciso estar ligado, eu preciso estar atento no trânsito, nos barulhos do motor, nos buracos. Aqui São Paulo é cheio de buraco, né? Então eu tenho que ficar atento nessas coisas. E não na rotatória. Vire na terceira à esquerda. Aí você tem que ficar contando qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira e erra. É que normalmente acontece. Né? Então, é ficar atento. Você já sabe que você vai... Aí ele fala o nome de rua que você nunca ouviu falar na vida e você não tem nem placa. Maravilha. E você adivinha que é aquela rua... Não. O pior, né, professor? De ruas perigosas, com certeza. Né? Todo mundo aqui já deve ter tido alguma experiência com o ex. Diga, Ricardo. Duas considerações, demorou um pouquinho, mas eu já vou nas duas. Desculpa. Henrique, quando eu estudei Cabala, esse diagrama é Cabala pura. Calma, eu vou passar lá. Porque isso daí se chama Igul e Gulim, que é círculo e círculos. Se pegar a ordem aqui, Malhut, que está a Terra aqui no centro, sobe para a Lua. Se você começar a perseguir o caminho entre Rohma e Binah... É a árvore da vida vista de cima. Tá aqui, tá tudo aí. Agora a minha pergunta que ficou para trás. Como é que faço eu, que sou peixes? Calma, eu vou falar isso também. Fica tranquilo. Eu Tá vou bom. dar uma dica genérica, mas vou dar dica para todo mundo. Tá? Fica tranquilo. E eu vou dar o esquema para você pensar e não ficar dependendo só do Henrique. Tá? Fica tranquilo. Tá? Onde é que a nossa vida acontece? A nossa vida acontece aqui na esfera dos elementos. Não é isso que a gente faz? A gente está sempre transformando o ambiente. Né? A casa do que viveu muitos anos o Raulzito, Raul Seixas, né? 200 metros para cima aqui. Né? Uma certa manhã, tinha 2 tratores lá e botaram a casa abaixo. Né? E botaram um mini shopping em cima. Isto acontece na esfera dos elementos, que você derruba o velho e substitui o novo. Né? Não vou colocar aqui o que é bom, o que é mal, né? Mas onde eu quero chegar é que... Olha, gente, eu não tenho as mãozinhas de todo mundo, tá? Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 6 janelinhas só, e tem mais de 6 na sala, tá? Então eu não consigo ver todo mundo. Então quem precisar berrar, faz favor. O Ricardo, por acaso, ele tá aí. Me interrompe, por favor, tá? Eu prefiro.
Essa constante transformação, ela acontece o tempo todo. E ela acontece na esfera dos elementos. Faz parte do progresso. Tá? Então, a gente ir retransformando as coisas, né, acontece na esfera dos elementos. Mas, e nós vivemos a nossa vida habitual, tá? Ela acontece num ambiente que eu vou descrever daqui a pouquinho, chamado mundo sublunar. Ou seja, toda a nossa vida entre nascer, morrer, vamos dizer assim, colocar, e nascer outra vez, né? Ou essas transições de fases entre estar vivo aqui e estar vivo lá, ou estar vivo lá e morto aqui, tanto faz. Todas as referências são válidas, tá? Elas acontecem dentro desse âmbito até a Lua, e não além. Então, o tal do nosso lar que não existe, tá? Se existisse, tá? Ele existe enquanto frequência vibratória, vamos colocar, mas não aquela coisa linda, que é com o pessoal flutuando com aquele jardim, aquele laguinho. Eu tenho certeza que mais pessoas assistiram aqui, tá? Aquilo é lindo, tá? Filme inspira, tá? Mas não é bem assim, tá? Porque ali em cima as coisas são tá mais próximo, vamos colocar assim, do filme Soul, para quem assistiu da Disney, né? Aquele plano espiritual, vamos colocar assim, mais próximo da gente, que é na Lua. Não é bem, é um pouquinho além da Lua, mas é na periferia da Lua, é o cone de sombra da Lua. É lá que a gente fica entre a gente voltar, né? Então aquele mundinho que mostrou lá no Sol, ele fica naquele cone de sombra, tá? Imagina, é muita gente. Se aqui nós somos já bilhões, tá? Imagina no entre. Quantos bilhões tem lá? Não cabe, fisicamente não cabe. Tem que ser na base do calorzinho. Mas esse diagrama, ele é um monte de coisa. Hoje, a gente vai discorrer algumas coisas, tá? Eu não vou abrir todo o universo, né? Senão a gente ia passar aqui semanas batendo papo. Mas este diagrama é similar a esse, ó, que foi o que o Ricardo acabou de falar. Eu representei a árvore da vida aqui de uma forma diferente. Tá? Ele está representado em círculos. Só que esses círculos são concêntricos. É um dentro do outro. Onde o maior é esse, primeiro, mundo das estrelas, em Keter, mundo do zodíaco, Saturno, que é o grande útero, o velho Saturno. O segundo círculo é dentro do primeiro, é o mundo solar, o velho Sol. E o mundo menor é esse mundo lunar que tem centro na Lua, que é onde a nossa vida acontece. Tá? Ou onde ela deveria acontecer. Porque no fundo, ela só acontece aqui, no reino, Malkuth, a base de tudo, no ascendente. Tá? Esse diagrama contém um monte de coisas, tá cheio de pequenas pérolas aí. Tá? E eu coloquei as pérolas fáceis, eu não compliquei. Eu teria complicado se eu tivesse colocado todas as letras hebraicas correspondentes. Tá? Kaique, pelo amor de Deus, não é pelo sistema da Golden Dawn. Eu Tá? sei, Passa cara, um branquinho em professor. Golden Dawn, tá? Por favor. Tá? No meu blog, num dos meus blogs, né, eu tenho esse diagrama com todas as letras hebraicas. Eu uso a cabala hebraica. Esse aí é o esquema do William G. Gray, né? Isso, é o esquema do William Gray. Sangreal. Tá? É o esquema do William Gray. Tá? Que ele é maravilhoso. Tá? Vamos em frente. Esse diagrama, como o Ricardo pontuou agora, é o mesmo que esse. A diferença é que aqui eu estou vendo de cima a mesma coisa que eu estou vendo de lado aqui. Só que isso aqui é conhecido, se você entrar na internet de Cabala, vai aparecer um monte de árvore da vida. Então, Cabala associa com a árvore da vida. E esse esquema aqui, parece que fica um mistério, ninguém se lembra. São a mesma coisa, como o Ricardo acabou de pontuar.
Henrique, só não esquecer que isso aqui está chapado. Na verdade, são várias esferas. É como uma matrioshka. É uma bonequinha Isso, é dentro uma da outra. matriosca. Mas a árvore da vida também é uma matriosca. Sim, e se você desdobrar bem, viram 4 árvores da vida. Bom, calma, não vamos chegar no cubo, não. Não é o objetivo chegar no cubo. Tá? Os 40 dias no deserto. Isso, mas vamos em frente. Tá? Vamos deixar as coisas um pouquinho mais simples hoje. Então vamos lá. Ascendente e identidade. As representações do tarô que eu vou utilizar as representações do tarô do Rider-Waite. Por quê? Porque aquele maluco, aquele doido que fazia parte da Golden Dawn, para mim, ele era um rebelde. Se você for ler eu tenho 2 livros dele. Você tem nitidamente a impressão que ele sabia mais coisas e para continuar pertencendo ao Golden Dawn, ele se calava. Mas ele deixou registrado o que ele sabia nesse imaginário, principalmente dos arcanos maiores, né? Nesse imaginário do tarô. Tá? Então vamos pensar agora, vamos começar a raciocinar. Tá? Por que eu estou colocando aqui? Aquela esfera inferior desse diagrama, essa esfera está dividida em 4. Cada quarto corresponde a um elemento: fogo, terra, ar, água. Fogo, terra, ar, água. E que usualmente são associadas às cartas 10 do tarô. É representativo que o Arthurian Tarô, que eu esqueci o nome agora dos criadores do Arthurian Tarô, que é um outro tarô espetacular, as cartas 10 todas são associadas a castelos. Então é chamado o castelo do fogo, castelo da terra, castelo do ar, o castelo da água. A castelo é a sede do reino. Tá? Vamos em frente. No fogo, você vai encontrar 3 signos: Áries, Leão, Sagitário. Todos partilham de alguns conceitos básicos: entusiasmo, alegria, intuição, forte disposição enérgica. Fogo é quente e seco, movimento para fora, baixa capacidade de adaptação. Tomados em conjunto, esses 3 signos colocados no ascendente, qualquer um deles, normalmente empurra alguma coisa. Então, quem tem qualquer um desses ascendentes, empurra. E aí, o que faz? Gasta energia demais, se sobrecarrega, como está representado aqui com essas cartas 10. Por que eu estou representando essas cartas? Para tentar visualizar. Veja, se você estiver confortável, você não vai sair do lugar. Eu estou querendo identificar o desconforto. Então, o desconforto de fogo, qualquer um dos 3 signos, é estar sobrecarregado de tarefas, de temas, de assuntos. Porque isso tira o viço, o brilho e a vitalidade do fogo. Veja que os 2 signos ativos aqui são justamente os signos que têm as cartas mais, entre aspas, feias. Se eu for para o ar, que são os signos de Libra, Aquário e Gêmeos, qual que é a característica? É a troca, o intercâmbio
a ponte, a passagem, o diálogo, as pessoas, as coisas, mas é sempre troca e sem parada. Fogo e ar são signos ativos, positivos. O fogo é quente e úmido. Então ele forma laços. Se por algum motivo ele se sentir impedido ou restringido, isolado, sacrificado, posto de lado, imolado, ele perde a sua capacidade de formar laços. Eu vou repetir essa passagem de uma forma um pouco mais objetiva depois. Esse diagrama é importante, eu vou me deter um pouquinho mais nele. Se ele se sentir impossibilitado de formar laços, estabelecer pontes, conexões, ele se sente morto. Ou, umas palavras de um geminiano, perdi a vida. Que é essa carta que representa. A Terra é fria e seca. A finalidade da Terra é dar sustentação, principalmente das coisas materiais. O grande barato da Terra é geração de recursos. Essa geração de recursos pode ser de diferentes maneiras. Pode ser geração de recursos humanos, recursos materiais. A boa utilização do tempo é o emprego dos recursos. Tendo como objetivo, essa carta representa prosperidade e bem-estar, que são os grandes objetivos desses três signos tomados em conjunto. Veja, o que eu estou falando que se refere ao ascendente, não é Lua, Sol, Sol ascendente. Se essa pessoa fica muito tempo desempregada, ou sem condições de exercer as suas capacidades, se aposenta, vamos pensar outras situações, ou o seu trabalho não é valorizado, não é reconhecido, é diferente, é valorizado, porque se não é valorizado, não é precificado. Essa pessoa fica impedida de gerar o seu sustento e daquelas pelas quais é responsável. Ela não consegue gerar o seu bem-estar. Ela seca. Fica amarga. Irracível. Então ela vai tender exatamente para o lado seco da Terra. A água, que tem os signos de Câncer, Escorpião e Peixes na sua representação, se identifica com tudo que é ligado à proteção dos demais. A astrologia moderna gosta de trabalhar com conceito de segurança. Eu não vou trabalhar nem com conceito de segurança e nem com conceito de sentimentos e com emoções, porque isso é bastante vago no âmbito da astrologia, porque isso pode aparecer em diversas outras fontes, referências astrológicas no caso. Eu vou pensar na água no sentido de proteção, envolvimento, acolhimento, nutrição. Enquanto que na Terra, a água é fria e úmida. Lembrando que a Terra é fria e seca.
Então, quando eu tenho umidade, eu tenho formação de laços. E os laços aqui, eles são associativos. Qual que é a primeira cola que a criança conhece na vida? É o próprio cuspe, água, né? E cola uma folha do caderno na outra. Embora a água também seja o solvente universal. Mas todo esse envolvimento, inclusive emocional, mas sempre no sentido de proteger e nutrir, ele provém da água. Quando impedida, ela deprime. Aí o que acontece com essas lâminas? Se a gente for pensar nas lâminas de terra e de água, que são exatamente os de polaridade fria, parecem cartas boas. Mas elas têm problemas também. Na de terra, se você adquiriu bem-estar, tendência normal, isso faz parte dos ciclos de terra, conquistei, parei, e vamos parar de progredir. E um dos grandes males da sociedade atual é a cristalização de tudo. Na água, veja, os signos de ar e água envolvem pessoas. Os signos de fogo e terra são mais individualistas ou individualizados. Então, ar e água têm umidade, laços. Fogo e terra têm secura. Eu me basto. Na terra, se eu me basto, aqui eu fico. Conquistei a prosperidade, acabou. Tá? Era isso que eu queria, muito ou pouco. Na água, se não conquista, deprime. Mas excesso de água aqui no caso, bastante comum, é aqueles pais que são conhecidos como pai paraquedas, superprotetores, podem ser, no seu extremo, controladores. Mas observa que essa carta tem um falsete. Esse maravilhoso 10 de copas tem um falsete. Veja que as taças, elas estão representadas como se formando um arco-íris. E o arco-íris é uma quimera, ele não existe. Ele é uma ilusão. Porque a família continua. Vou repassar segunda etapa. Pensando em fogo, terra, ar, água, para a gente ter ideia geral. O que mobiliza alguém que tenha ascendente em fogo é autonomia. O que mobiliza ascendente em ar é liberdade. O que mobiliza ascendente em água é a realidade. Vou abrir um parênteses para a realidade, porque eles enxergam a realidade através da imaginação. O processo é certo. Mas enquanto ele estiver só atirando para dentro da própria casa, a realidade deles estará limitada à sua própria casa. Tá? Lembra daquele diagrama da consciência, do espírito por fora. Na Terra, o que mobiliza a Terra é o processo, é poder continuar o processo. E aí os signos, a gente sabe que os signos são 12, e eu só falei de 4 elementos. Conforme as estações do ano,
a gente tem os signos cardinais fixos e mutáveis, ou como diziam os egípcios, os meses cardinais fixos e mutáveis. Numa estação tipo primavera, outono, verão, inverno, a gente tem um primeiro mês que a gente tem as características juvenis daquele signo, daquela estação do ano. Então, na primavera, para tomar como referência, né, a primavera ela marca o início do esquentar. O mês seguinte da primavera já é um pouquinho mais quente, menos fresco, né, mas já estabiliza a temperatura da primavera. E o último mês, que é o mutável, geralmente venta, porque já prepara para o período seguinte, que é o verão, e assim sucessivamente. Então, os signos, eles também são divididos em cardinal, fixo, mutável. A gente tem que Áries, cardinal, é o que mais tem esse processo da necessidade, da individualidade ser fortalecida, né? A vantagem de Áries é que é autocentrado, né? E a questão da necessidade de identificação é mais forte, como vai ocorrer com todos os signos cardinais. Os signos fixos têm como característica geral a manutenção ou preservação. Então, leão fixo, né, é um dos signos difíceis de se mover. Geralmente, signos fixos necessitam, que é o caso de leão, aquário, escorpião e touro, de um empurrão e confiança no outro, não em si mesmo, para se mexer. Tá? Mas é a mesma coisa. Autonomia, precisa de autonomia. Sagitário precisa de autonomia para dar um passo além. Os três de terra. Cardinal Capricórnio precisa justamente de ter o controle, o domínio, para exercer aquele processo. Fixo. Aprendi, faço esse processo o resto da vida. Eu preciso mover. E aí é que vem a ideia do signo mutável. Então, quando a gente olha, não importa que você tenha um ascendente touro, como é o caso, né, eu tenho que olhar o processo do signo, né, touro, do Tolkien, que é manutenção, preservação dos processos que eu tenho à minha disposição. Né, eu tenho que fazer ele mover, se identificar com algo que ou preserve, sem sombra de dúvida, mas seja além. Uma vez que eu estou falando que o ascendente foi feito para você se identificar com algo, né? Mas sempre partindo daquele desconforto. E o desconforto é justamente quando eu parei de evoluir. Só que os signos fixos são mais complicados de fazer isso, porque eles se sentem confortáveis com a estabilidade. Os signos mutáveis também são difíceis de identificação, né? Então, Sagitário, Virgem, Gêmeos e Peixes. A grande dificuldade de estabilidade aqui, no ascendente, reside porque eles já são o processo de mudança. Então, eles se identificam com alguma coisa sem terem suficiente segurança daquilo com que se identificaram. E daqui a 5 minutos estão se identificando com outra coisa. Tá? Isso vale para Peixes, mundo das imagens, vale para Gêmeos, mundo das ideias, vale para Virgem, mundo dos processos, e vale para Sagitário, que é o mundo da individualidade, da ação. Mas eu preciso me mover. Porque se eu estiver confortável, se eu estiver bem, se eu estiver feliz, eu não tenho por que me mover. Não adianta teu terapeuta, seu astrólogo, seja lá quem for, dizer que você precisa sair da sua zona de conforto. Não, mas eu estou confortável na minha zona de conforto, não vou para lugar nenhum. E não vai mesmo. Mas se você estiver desconfortável,
Você já sabendo, você olhando para o seu ascendente, você já tem o fio da meada para você seguir adiante. Tá? Então vamos lá. Eu até já comentei com o Tolkien. O Tolkien reunia os amigos dentro de casa, eram uns poucos. Ele era uma pessoa anglicana, profundamente religiosa, por incrível que pareça. Então, ascendente touro. É a carta que eu coloco aí. É terra fixo. Então, é terra. Então, é frio, seco e fixo. E dentro daquelas 4 lâminas, ali da posição do reino, corresponde a essa carta confortável. Diz que a pequena biblioteca onde é que eles se reuniam era, como é que se diz, bastante acolhedora, vamos dizer assim, gostosa e quente. Lembre-se de ser a Inglaterra. E diz que a esposa nunca deixava faltar o chá. E ele, praticamente, durante a vida toda, trabalhou no mesmo local. Quer dizer, manutenção do emprego. Alguém quer fazer algum questionamento? Muita viagem, vai ter que ver o clipe depois, né? Vamos viajar mais um pouco. Tá? Lua. Porque eu tenho que saber para onde eu vou. E eu falei para vocês lá no começo que o diálogo, o nosso diálogo do corpo, ele se dá com a alma. Veja que os quadradinhos aí dos signos valem exatamente as mesmas coisas, mas as cartas já representam situações diferentes. No fogo, eu ainda tenho essa questão da individualidade, mas eu tenho brechas. E no ar, acabei de acordar de um pesadelo. Na água, eu estou na expectativa da formalização de um noivado, no caso. E essa carta desse 9 de ouros é maravilhosa. Né? Normalmente essas cartas são consideradas, de novo, a de terra e de água, extremamente boas. Mas são as cartas que mais nos geram impedimentos para a gente não sair da zona de conforto. Os princípios são os mesmos, mas aqui eles vêm como questionamentos. Aí você decide que você quer sair de casa. Você quer morar sozinho. Porque em casa, roupa lavada, tudo tranquilo, você põe dinheiro em casa, tem comida quentinha, tá tudo fácil. Você resolve que você vai sair de casa. Aí vem a sua mãe, 9 de copas, né? Ou 10 de copas, dependendo do tipo de mãe, e diz, puxa, continua por aqui. E te faz aquele rocambole maravilhoso que você ama de paixão, aí te conquista pela barriga, né? E você deixa de ir além. Né? Ou vem teu pai e tu aumenta a mesada. Olha o 9. Né? Então você não precisa executar no 9 de terra. Você não precisa executar nenhum processo novo, né? Que você precisa ampliar a sua receita para você bancar um aluguel. Né? E você não precisa formar um novo lar. Você pode deixar o dono do imóvel esperando de alugar para outro. Então, essas cartas de polaridade fria, elas são mais difíceis de serem movidas, porque elas proporcionam mais conforto. E eu estou falando de memória. Memória tem uma coisa bem complicada.
Porque a memória, você vê um acidente na sua frente, de carro, uma batida entre dois carros, que acontece em frações de segundo. Mas quando você repassa aquilo na sua memória, às vezes aquele acidente na sua memória, não te falo nem você descrever, mas às vezes você viu com tal nitidez de detalhes que você repassa o filme todo em 2 minutos, 3 minutos. Foram frações de segundo os carros baterem. Memória, tremenda enganação. Come o miojo. Vou dar um exemplo bem simples do miojo. Sem aquele glutamato monossódico lá, aquele temperinho. E come o miojo com glutamato monossódico. A lembrança que você tem é desse artificialismo do glutamato monossódico. Olha como é que a tua memória foi tapeada. Né? Tá lá, aroma artificial de sei lá o quê. Então, esses aroma artificial, sabor artificial, sucos, né? Tem um suco de uva aqui que eu comprei, diz que é todo natural. Aí eu fui ver embaixo, né? A fruta é reconstituída e o aroma é artificial. Que porcaria de natural é isso? Né? Mas a tua memória, você sabe melhor só, é a frase, lembrança que professor. você tem do suco de uva, né? Faz você lembrar da uva. Diga, Kaique. O melhor é a frase da embalagem, 10% suco. Então, 10%, ó. Então, a memória, né? Aqui a gente vai pensar, a Lua tem fases. A Lua tem um lado que ela não se mostra. Então, a Lua dá exatamente essa ideia, que a gente só lembra daquilo que a gente quer lembrar. E o lado oculto da Lua, que é onde é que estão as alminhas, a gente não está nem aí. Quando você lê um livro e sua esposa, seu marido leem o mesmo livro, provavelmente vocês terão lembranças diferentes. Por isso que é legal comentar. Por isso que é legal dialogar. Estudar junto. Tá? Amigos, casais, né? Ou pessoas assim, 3, 4 pessoas, porque as pessoas guardam na memória coisas diferentes. Tá? Então, veem a mesma Lua sob perspectivas diferentes. E aí dá para você somar. Então, memória é a retenção para o passado. Memória é aquele filminho que você vai entregar lá em cima depois, quando você, entre aspas, morrer. É o pendrive que você leva. Mas é nela também que você cria tudo o que você vai fazer de mudança. Porque a memória é imagética. E quando você vai pensar, eu aqui estou falando de memória, tá? Eu vou agregar uma palavra nova para a Lua. Né? A partir do momento que ela é imagética, você também constrói o seu futuro a partir da Lua. É Ana Maria da Costa Ribeiro que diz, e eu repito isso inúmeras vezes, está em conhecimento da astrologia, que a Lua dá forma àquilo que o Sol cria. Então, se a Lua dá forma àquilo que o Sol cria, é ela que cria a nossa realidade. Você precisa plasmar a sua novidade na Lua. Então, você precisa dialogar, você se identificou. Você precisa criar um diálogo com a Lua. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras não é. Por que isso? Porque para algumas pessoas é fácil e para outras não é. Aqui nessa relação de alma, corpo, do Tolkien, a gente tem um aspecto de sextil, dissociado, como diz o pessoal da astrologia contemporânea, né? Mas é um sextil, que é um aspecto cooperativo entre a memória, que é associativa, e retentiva, é signo fixo. Mas as duas coisas cooperam. Com esse 9 de espadas aí colocado, que ele não é necessário, ele é só uma imagem, para quem não está tão habituado com astrologia.
Tá? É para eu poder falar as 3 linguagens possíveis aqui. Esta relação entre Lua e o ascendente, a memória e essa visualização de futuro, ela é construída gerando novos processos no âmbito das ideias. O que esse cara era? Filólogo. O cara criou alfabeto, idiomas novos. Se não me engano, tem 4 idiomas novos, com palavras novas, no Senhor dos Anéis. Se não forem mais, 4 eu me lembro. Ideias e formas. Agora, ele precisou fazer com que isso se tornasse uma vivência pessoal dele. Ana Maria da Costa Ribeiro. A lua dá forma àquilo que o sol cria. Eu não vou falar do sol hoje. Mas nessa relação, o livro do Senhor dos Anéis, que não foi produzido de uma vez, foi reescrito várias vezes. Antes de virar Senhor dos Anéis, virou o Hobbit. Depois virou Senhor dos Anéis. Olha como é que ele foi trabalhado e retrabalhado diversas vezes. Como o processo ocorreu diversas vezes. Porque toda vez, o que acontecia, para quem conhece um pouquinho da biografia do Tolkien, ele ficava insatisfeito ao fazer uma releitura, desconfortável, e vamos refazer aquela passagem. Ele deu forma ao Senhor dos Anéis, contando as histórias do mundo exterior. Através do Hobbit, que foram histórias que ele contou para os netos. Mas tem um diálogo. Por que eu estou dizendo que tem um diálogo? Porque nem todo mapa existe uma relação direta entre Lua e Sol, Lua e ascendente. Aquele que tiver um aspecto que não seja oposição entre Lua e o ascendente, este processo de relacionar identidade e memória e poder projetar para cima a mudança, não é que o pessoal diz joga para o astral? Porque aqui eu estou falando de jogar para o astral. Aí eu queria tanto um carro. Não, você queria ou quer? Não, eu quero. Então joga para o astral que você consegue. O jogar para o astral é você projetar essa imagem do carro do jeito que você quer e com o qual você se identificou, jogar para a Lua. Porque é ela que vai dar forma àquilo que o Sol cria. Então, depois, numa outra ocasião, a gente vai conversar sobre o Sol, daqui a 2 semanas. E aí eu vou dar um tempo para todas vocês se trabalharem. Tá? Então, nesse momento, é isso que acontece. Então, se eu pensar num processo, eu quero desenvolver a consciência, os primeiros 2 passos que eu tenho que dar, eu preciso me identificar com aonde eu quero chegar. Nunca fui para Bangkok, tudo bem, mas eu me identifiquei com Bangkok, vou para Bangkok. Legal. Por que eu vou para Bangkok? Porque eu não estou satisfeito com o Bolsonaro aqui no Brasil. É uma opção. Beleza, não estou satisfeito, vou para Bangkok. Legal. Eu não sei nem falar tailandês. Me viro. Gesticulês é universal. Tá? É essa a ideia. Então eu mantive um diálogo entre os dois. Tá? Esse diálogo de Bangkok você vai fazer com a internet, através do Booking, através do Decolar, enfim. Você vai pegar algum. Mas, nesse processo da consciência, esse processo é um pouquinho diferente. Vamos voltar um pouquinho para os diagramas.
Aquele diagrama mágico, que eu vou deixar esse aqui que eu gosto mais do que a árvore da vida, não que a árvore da vida não dialogue. Tá? Eles são a mesma coisa. Ele corresponde a essas esferas também dos anjos. Tem um monte de bibliografias de anjo, eu uso o esquema do Dionísio. Né? Esse diagrama aqui representa bastante bem, porque não é exatamente assim, é exatamente como está nas esferas de Ptolomeu. As hierarquias arcangélicas, elas são uma matriótica, como disse o Ricardo, e elas só dialogam. Por exemplo, as potestades, elas só dialogam com as virtudes e com os arcanjos. Para dar um exemplo. É só com a de cima e com a de baixo. Acabou. Elas não dialogam com quem estiver lá para cima, que eu nem botei, que é muita areia para o nosso caminhãozinho, mesmo que faça 2 viagens. Tá? E esse diagrama, ele mostra os reinos angélicos e a trindade. É esse o princípio desse diagrama. Onde está a nossa consciência? Eu não falei que era no espírito? Onde está a consciência? Está lá no Sol. Então, o Sol não é o que você é que você deveria ser, se você fosse um ser autoconsciente. Se eu colocar essas esferas angélicas aqui, já deve ter gente desistindo de ser autoconsciente. O Henrique falou que é muito longe. Mas nem por isso é impossível. Se eu quiser muito ir para Bangkok, né, é muito longe, vou ter que pegar 2 conexões, pelo menos. Né? Vou passar 30 horas num avião. Se eu quiser muito ir para Bangkok, tiver identificado, você vai encarar essas conexões. Porque isso, cada escala aí é uma conexão que você faz, metaforicamente, no teu voo, para você chegar em Bangkok. Por que eu fiz esse diagrama? Porque eu não preciso me preocupar com as virtudes e com as potestades e com os arcanjos. A gente consegue, a gente pode, a gente tem como dialogar num primeiro momento, e é o primeiro passo, dialogar com os anjos. E particularmente, né, com o santo anjo guardião. Deixa eu esclarecer essa ligação. uma coisa, Henrique. Pode. Quando você coloca ali o ascendente como ponto de partida, você coloca a Lua como a primeira conexão, a ponte que a gente tem que fazer para chegar no objetivo. Eu fiquei o primeiro destino. Eu fiquei confuso em relação... Eu sei que você vai falar do Sol daqui a 2 semanas, mas o Sol, na verdade, é o objetivo final. É se tornar consciente. Final, é Bangkok. Porque eu estava olhando para o descendente como objetivo. Na verdade, não. Esse é só o caminho. Isso. A gente olha para o descendente no nosso dia a dia material. Se você quiser se elevar espiritualmente, metafisicamente, quiser elevar sua consciência, você tem que olhar para o Sol. É como se o descendente fosse as forças de oposição, né, do mundo material. Não, ele é o mundo material. É você e o mundo material. Mas como se fosse uma resistência, né? Como se fosse um atrito natural. Tudo que é matéria apodrece, degenera e morre. O espiritual não. Na verdade, Então, você por isso precisa que do eu já tenho material para ser um anteparo, para você poder perceber a luz. Sem o anteparo, você não vê a luz. Então, você tem que olhar para baixo para saber que tem um sol lá em cima. É obstáculo, exatamente o anteparo é o obstáculo. Você não enxerga a luz se você não tiver uma parede na frente. Tá? Mas isso eu vou falar lá no Sol. Tá? Vamos nessa relação aqui para a gente entender de novo. Eu botei mais uma cartinha. Tá? Na árvore da vida, a gente pode pensar naquela parte de baixo. Tá? A gente está na escuridão. Tá? A gente vê a lua. O Sol a gente não consegue nem olhar. Se você for lá fora, no céu, e olhar para o Sol, você vai queimar a vista. Mas a lua você consegue. Por sinal, hoje é uma lua até bonita. Ela não está cheia, ela está enchendo, está linda. Né? Abaixo tem Júpiter. O primeiro passo que você tem que, o primeiro caminho que você tem que percorrer, que é o caminho mais natural, é este caminho. Corresponde a uma letra hebraica que é tal, que eu vou preferir usar uma imagem, que é o arcano da lua, que tem 2 colunas, as 2 colunas começam aqui, ó. Tem
você saindo do fundo do poço, né? Aí você tem um caminho que você só enxerga uma parte, e você vê a lua imaginando que atrás tem o sol. E tem dois canches dizendo, cara, fica aí onde é que você tá, meu. Tá bom aí. Continua morando com sua mãe. Você gosta de pagar aluguel. Tá? Então, a lua tem a ver um pouco com o processo de sair da zona de conforto. E ela te diz que quando você empreende a sua caminhada, você empreende essa sua caminhada sem saber exatamente como é que é depois que você passou a porta de casa. Saiu de casa, não tem pais, se você passar por aquela porta, você não precisa voltar nunca mais. Né? Os pais antigos eram assim. Né? Exatamente corresponde a essas duas colunas. Agora, você não sabe se você vai dar conta de pagar aluguel, se você não sabe se você vai ficar empregado até o final do ano, você não sabe se depois de 3 meses o apartamento que você alugou vai dar vazamento. É uma aposta que você faz. Né? E essa aposta, né, uma das palavras-chave que você precisa é humildade. Então, para você construir essa relação, tá, de você sair da sua zona de conforto e começar o processo de mudança, né, que muitas vezes você não sabe onde é que é o teu destino, veja, aqui você não vê o sol direito. Tá? Porque você ainda está queimando a vista. Você não vai conseguir olhar para o sol com os sentidos físicos. Você precisa de um ajudante, vamos pensar assim. E esse ajudante é representado pela lua. Na esfera da lua, se você se lembra, estão os anjos. E tem um anjo que nos é particularmente importante e que até o final do século XVIII, início do século XIX, tá? Era um personagem extremamente importante para as crianças e para as famílias em geral. Tá? Que aqui eu vou chamar simplesmente de anjo guardião. Né? Os pais costumavam ensinar, inclusive, uma oraçãozinha, que vocês podem buscar na internet, Santo Anjo Guardião, meu zeloso guardador. Né? É uma oraçãozinha curtinha, mas esse Santo Anjo Guardião, representado pela lua no mapa astrológico, né? É exatamente a tua ponte, o degrau que você precisa, é a senha do Wi-Fi, como eu costumo dizer, para você chegar na consciência. Através do Santo Anjo Guardião, você alcança os registros acásicos, vamos dizer assim, que contém as informações de tudo que é, foi e será. Então, se você é cientista, se você é pesquisador, se você é contador de história, é lá que você vai achar. Se você é um cara que está só no processo, é lá que está. Se você é um executivo de uma empresa, ou é um profissional de uma empresa, né, você todo dia vai se deparar com problemas e soluções de problemas. Registros acásicos tem tudo isso, né, porque contém tudo que é, foi e será. Quem te dá acesso? O Santo Anjo Guardião. Também pode ser conhecido como guia espiritual, como preto velho, tanto nome, mestre interior, tanto nome. Mas, para efeito de unificar nosso diálogo, eu vou chamar de anjo guardião. Tá? É o Santo Anjo Guardião que permite você ascender às esferas metafísicas superiores. Né? Então, você ascender às esferas dos arcanjos. É o passo seguinte. Tá? Já é um pouquinho mais intricado, é um pouquinho mais complexo, talvez não seja algo para 1 ou 2 ou 3 vidas só, tá? Mas ele faz parte do processo. Tá? Vou abrir um parênteses grande. A consciência, no fundo, que a gente deve alcançar, se vocês quiserem uma referência, né, vocês vão nos evangelhos, se não me engano, Atos dos Apóstolos, não, perdão, evangelhos mesmo, quando fala do Pentecostes. No Pentecostes, quando acende aquele foguinho na cabeça de todos eles e eles falam línguas, a ideia básica é que para os apóstolos
caiu a ficha da dimensão do que era o Cristo. Agora, quem era o Cristo ali? O Cristo já estava em corpo glorioso, tanto que ele ascende. Aquele corpo glorioso é o que nós éramos antes de nós descermos na matéria. Aquele é o nosso objetivo. Então, é o que vários místicos e religiosos disseram por aí, da gente ser um com Cristo. Ou como Paulo definiu, que não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Tá? Isso é Paulo. Tá? Esse é nosso alvo. Esse alvo é representado pelo Sol. Que nas aquelas esferas anteriores está representado pelas virtudes. Não é um processo para a gente conseguir de hoje até o final da vida. De hoje até o final da próxima. Mas qualquer caminhada, ela sempre começa com o primeiro passo. O primeiro passo de você expandir a sua consciência, de você tomar consciência do mundo à sua volta, tomar consciência das pessoas à sua volta. Não é uma questão de ver aura, tá? Isso é o menos importante, tá? Porque nesse processo, em algum momento, você vai deixar de perceber as formas como elas parecem para você. Né? A mesa, por exemplo, onde está o seu notebook, independente do material do que ela é confeccionada, ela vai deixar de ser sólida. Você vai perceber que, no fundo, ela é mais porosa do que você imagina. Ela tem mais buraco do que propriamente espaço fechado. É só você imaginar os átomos se movimentando. O átomo, o que é? É um monte de bolinhas girando em torno de mais uma, de uma forma bem simples, e um montãozão de espaço vazio. Como é o sistema solar? É um monte de bolinhas girando em torno de uma e um monte de espaço vazio. Então, voltando, dando um passinho por vez. Né? Número 1, eu tenho que me identificar com algo além. Eu quero tomar consciência de mim. Como é que eu faço isso? Primeiro passo, digo bem simples. Tenha humildade, se ajoelhe, tanto que essa letra tal tem a ver com o joelho, e principalmente com as pernas, com o ato de você se ajoelhar, porque é um ato de humildade. Para que o anjo da guarda, teu anjo guardião, teu santo anjo guardião, como a gente costuma dizer, passe a dialogar com você. Ele o fará no âmbito da alma. Aí como é que eu faço? Tem fórmulas, a internet tem fórmulas. Para, Toti. Devo usar essas fórmulas? Nem se preocupe. O grande truque do mundo espiritual é que ele é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Você não precisa ser pós-doc em área nenhuma. Você só precisa se identificar, que é o primeiro passo, e desejar. E precisa, que é fundamental para que você seja bem-sucedida, que é o primeiro passo, representado pela lua, de pureza de alma, pureza de espíritos. Então você vai ter que vigiar seus pensamentos, vigiar seus sentimentos. E esse talvez seja o mais difícil. Por isso que esse processo ele é complicado. Porém, mesmo que você não tenha alcançado 100%, alcançou 70% de sucesso, normalmente é nessa fase, o santo anjo guardião, ele não vem porque ele quer, ele vem porque você quer. Quando você alcançou geralmente 70% de sucesso nesse processo, o santo anjo guardião te dá a mão. Como é que eu sei como eu tenho que fazer o processo? Número 1, a identificação é o seu ascendente. O que vai te mover está representado pelo seu ascendente. O como que eu vou projetar essas imagens, o como eu vou dialogar,
como eu vou rezar, como eu vou fazer uma prece, ou como eu vou pedir na hora de me deitar, é a tua lua. Se existir relação entre lua e o ascendente, uma relação de aspecto como marcado aqui, o processo é mais fácil, o processo é mais espontâneo. Por Tolkien foi tão espontâneo que ele nos proporcionou histórias belíssimas. Tá? Ele foi um escritor assim, extremamente produtivo. Para as pessoas que não têm essa relação de aspecto, é o meu caso, por exemplo, né, o processo é difícil. E às vezes, né, você acha que você não conseguiu avançar um passo. Mas isso não quer dizer que o processo é impossível. Tá? Isso é tópico de um outro dia. Tá? Porque tem outros suportes que você pode estar utilizando. Tá? Então, isso quer dizer que teu acesso com o anjo da guarda existe, mas você vai ter que buscar, além do caminho tradicional, você vai ter que fazer uma ponte no meio. Tá? Que é o caso. Tá? Então, você não tem um acesso fácil e direto e espontâneo. Perguntas. Henrique, e quando Não estou ouvindo. Henrique, me ouvindo? Quem está falando? Tá ouvindo, Henrique? Muito baixinho. Tenta falar Tá mais me perto ouvindo do agora? microfone. Pode falar. Niele, você que falou? É, Renata, Oi, tá ouvindo? Henrique, não fui eu, não. Renata, pode falar, Renata. Oi. E quando o regente do ascendente é a Lua, facilita? Ou só dá a comunicação só é possível Facilita quando... principalmente no aspecto da motivação. Tá. É mais fácil você se motivar. Aí são as particularidades, né? Mas quando o regente do ascendente é a própria Lua, né? É mais fácil você fazer esse movimento, né? De você sair da sua zona de conforto, né? Você aposta mais, independente da Lua, mas a aposta ela é mais fácil, né? Se tiver aspecto e for regente, tá? Essa mobilização ela é quase espontânea. Tá? Veja, eu não estou me preocupado com o signo que ocupa, Uhum, uhum. tá? Mas sim na relação existente, tá? Entre a Lua e o ascendente. Tá? Essa situação que a Renata descreveu é para ascendente em Câncer. Né? A Lua se torna regente do ascendente se o ascendente for Câncer. Né? É lógico que a gente poderia especular uma série de outras situações aqui, né? E se o ascendente for Capricórnio e a Lua está exilada no ascendente, lógico que dá para especular tudo isso, tá? Mas num primeiro momento, tá? Antes da gente começar a pensar só no processo, a gente precisa trabalhar. Não adianta eu ir para uma academia, eu ir para uma academia só na mente, né? Eu assisti no celular ou no notebook, né? O pessoal malhando lá na academia, mas eu aqui continuo sentado, né? É preciso executar esse processo. Tá? O ascendente te coloca em relação com o mundo. E aí vem tem um exercício, um experimento, sei lá como é que chama isso lá na ordem, extremamente simples, mas ele existe em várias outras localidades também, que é o que eu recomendo de aperfeiçoamento para essa relação de ascendente com Lua. Inclusive porque ele melhora a consciência propriamente dita, de presente, melhora a sua atenção, melhora a memória e permite um exame de consciência, como a gente dizia antigamente. Tá? É super simples e é o que eu vou recomendar para vocês. Tá? Acorde de manhã e procure registrar
mentalmente tudo o que você fizer com o máximo possível de detalhes. Até o final do dia. Na hora de você se deitar, como se fosse um filme, reviva tudo isso, só que ao contrário. Então, antes de eu me deitar, eu escovei os dentes. Antes de eu escovar os dentes, eu botei meu pijama. Antes de botar meu pijama, eu tomei meu banho. Né? Mas reveja. Né? E no final, quando você chegar no de manhã, avalie o... eu esqueci de incluir isso, esqueci de fazer... É normal. Tá? Veja, é um filminho. Não é para rever do jeito que eu falei verbalmente. É um filminho. No começo, você vai rever o principal. À medida que você ampliar, né, até porque no dia seguinte você vai se cobrar, vou prestar mais atenção. Significa eu estou mais focado, estou mais consciente. É essa a ideia. Você vai prestar mais atenção, o teu filminho vai melhorar. Depois de, normalmente, se você faz isso todo dia, depois de normalmente uns 20, 25 dias, você vai já observar uma mudança sensível na sua atenção, na sua focalização. Inclusive, você vai começar a observar a partir daí que você tende a ser mais seletiva e objetiva naquilo que lhe interessa. Automaticamente, você será mais produtiva. Então, tem esse benefício do ponto de vista do desenvolvimento da memória, tem esse benefício do aperfeiçoamento do seu dia a dia, né? E lembre que no meio disso, você tem sentimentos. Nossa, recebi uma flor que eu amei, que cheiro gostoso. Reveja no filminho o cheiro daquela flor. Né? Reveja as sensações que aquilo lhe provocou e lhe provoca de novo. Permita-se esse tipo de reflexão. Né? Mas permita-se também, ao longo do processo, de você perceber, né, de que o alcance da sua atenção também de um dia para o outro melhorou. Permita-se perceber que, de repente, você se exaltou com uma determinada pessoa e não precisava. Que você usou uma frase inadequada para você se expressar, seja por escrito, seja o que for. Né? Então, você faz o trabalho, que era principalmente de Pasquali, que é a parte mais difícil, que permite você se arrepender e você se purificar. Né? O Steiner diz que não tem processo metafísico, não tem nenhum desenvolvimento espiritual, se a gente, primeiro, não melhorar a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E é exatamente essa relação que existe aqui. Né? Quando esse processo, né, estiver legal, dentro do martinismo a gente diz que o Santo Anjo Guardião ele nos penetra o nosso coração pela porta superior. Então é visualizar o coração como se fosse uma taça. Ele vai penetrar o seu coração provavelmente nos primeiros minutos depois que você tiver dormido, vamos assim dizer, naquele primeiro sono. E você provavelmente não vai ter consciência. Tá? Mas você vai observar, pela qualidade do que você for acordando, que o Santo Anjo Guardião está interferindo, melhorando, aperfeiçoando várias faculdades suas, inclusive no processo de saúde física, porque o Santo Anjo Guardião interfere bastante nessa parte física, é papel dele. Tá? Quanto mais você melhorar essa relação com o Santo Anjo Guardião, quanto mais você for mais ligada nesse seu processo, tá? Na verdade, o processo é espontâneo. Tá? Mais acesso você tem. A gente não vira que nem Lucy, que de repente ela ficou super consciente de tudo. Tá? A gente não esmaga o tempo como ela fez em Lucy no final do filme. Tá? Mas a gente toma consciência de determinadas coisas assim por lampejos. Né? É o Santo Anjo Guardião. Tá? Vai chegar uma ocasião, e isso não é um processo demorado, que o Santo Anjo Guardião ele te veste como se fosse a sua roupa mais externa e vai fazer parte daquele entorno que eu coloquei do espiritual, tá? E vai dialogar diretamente com o teu sol.
e é ele que vai permitir, porque isso é papel do Santo Anjo Guardião, né? Cristo disse que ninguém vem ao Pai senão através de mim. É verdade. Tá? Só que tem uma etapa intermediária antes da gente chegar, que é essa etapa do Santo Anjo Guardião. Nesse diagrama está bem representado, mas isso não é conversa para hoje. Nesse da esquerda, dessa parte inferior da árvore da vida. Tá? Perguntas ainda? Professor, então, numa esquemática geral representada através da palestra e utilizando a própria carta do Tolkien, podemos dizer que uma boa relação da Lua com o ascendente representa a possibilidade de expansão dessa consciência, Sim, assim, de de forma uma mais forma segura, espontânea. de uma forma espontânea. Né? De uma forma espontânea. É mais fácil. Tá? Tendo uma relação de aspecto, mesmo que seja uma quadratura, tá? O processo é mais espontâneo. Só não serve oposição. Tá? Então, ter a Lua na 7ª casa, né, a gente só se torna consciente de tudo aquilo que a gente não é. E não é esse o objetivo. O primeiro passo, eu preciso me identificar. Eu vou dar um outro exemplo bem simples, tá? Mas que talvez vocês compreendam. Tá? De repente, você andou a vida inteira vamos colocar lá, com Cherokee. Você tem Cherokee já há anos. É o teu terceiro Cherokee. Bateram no carro e você vai na Localiza e vai alugar um carro para você não ficar sem. O seguro te deu o carro. E ele te deu um Fiat. Família italiana atrapalha o trânsito. Fui infeliz, agora é tarde. Né? E te dá um Fiat ainda de câmbio manual. Meu, olha a adaptação. Tá? Você já estava acostumado, vamos assim dizer, familiarizado com uma série de confortos, vamos assim dizer. E você precisa se guiar, é tudo do mesmo jeito. Mas você precisa prestar muita atenção naquilo que você está fazendo, ao invés de você prestar atenção em estar dirigindo. Isso é um exemplo de uma lua na 7ª casa em relação a esse processo de autoconsciência. Tá? Você vai prestar mais atenção no veículo, no outro. Nossa, agora a segunda marcha, nossa, é aqui que engata? É isso mesmo, Ticiane. Tá? Lua de 7, e principalmente se fizer oposição com o Sol, ela dificulta muito o processo de autoconsciência. Né? Ele tem um lado positivo, que a gente se dedica ao outro, mas é o famoso que tem todo o livrinho de astrologia, a gente esquece da gente mesmo. A gente se familiariza com o outro e se desacostuma de si próprio. Tá? E nesse processo que está sendo sugerido é que você se acostume com si próprio, e a partir do momento que você se acostume e se familiarize com si próprio, perceba nitidamente o que deve ser aperfeiçoado, ninguém é perfeito, tá? Esqueça signos inteiros. Tá sendo signos inteiros, você não tem ascendente. Tá? É importante que seja assim, aí não tanto faz ser casas quadrantes ou o que for. O ascendente precisa ser calculado do jeito que é. O ascendente é aquela definição que eu dei no início dessa apresentação. Tá? É a região do zodíaco interceptada pelo horizonte. Tá? E isso signos inteiros não dá. Tá? Isso signos inteiros não dá. Tá? Uma precezinha do simples. Eu vou, se alguém tem mais alguma pergunta? Então, gente, hoje eu vou fazer uma coisa, já que é para ser padrão Henrique, o Henrique talvez vocês não conheçam, eu vou concluir essa apresentação com uma prece bem pequenininha. Eu vou pedir para que todos fechem os seus olhos um instante, que aquietem os seus pensamentos, aquietem o seu coração, e cada um ao seu modo, visualize a figura do Santo Anjo Guardião. Pode ser uma pessoa grande, pode ser um facho de luz, pode ser um velho barbado,
sabe o chinês, isso é absolutamente irrelevante, mas visualize a seu modo. E a seu modo, peça de coração para que o auxílio dele, a sabedoria dele, a benevolência dele, penetrem no coração, no meu coração, no coração de cada um. Amém. Vocês podem fazer do seu jeito, da maneira que quiserem. O importante, na verdade, é o sentimento de vocês. Última chance. Perguntas, dúvidas? Então, gente, estou encerrando a gravação. Era para ser 1h30. Falei sozinho durante praticamente o tempo todo, coisa que não era o combinado. Tá? Daqui a 2 semanas, sem mais uma, mesmo esquema. Eu, na segunda-feira da semana que eu for dar, eu vou colocar o link à disposição para inscrição. E aí a gente vem para a fase 2, e aí depois a gente muda de tema para a gente poder estar variando. Isso para quem quiser acompanhar. Muito obrigado pela participação, pela presença. Né, Muito pelo bom, Henrique. Bastante informação, adorei. Agradecer, Bastante professor. coisa. Mas, professor, Obrigada. só uma meia-culpa aqui. A gente fica em silêncio porque a gente fica atônito com a profundidade do muita tema. coisa, É muita é. coisa. Parece ser uma coisa simples, mas só o simples já é muito. Esse clipe vai para o YouTube, então dá para revisar. E todos vocês me conhecem, eu sou bastante acessível. A Maria de Lourdes, eu a conheci há 300 anos atrás, frequentou loja com a gente, né? Tá no Canadá, muito feliz, está todos aí. Eu sou uma pessoa altamente acessível. O meu contato do WhatsApp, para quem ainda não tem, eu não sei se a Maria de Lourdes tem, né? Eu tenho esse contato, está no meu site, abracadabrazen.com.br, né? E esse clipe, depois, para vocês reverem, ele vai estar no meu canal do YouTube, tá? Uma ótima noite para vocês todos. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Valeu, professor.